Fala galera, beleza gente? É o seguinte, vamos fazer aqui a parte 2 da Copa do Mundo de 78, beleza? A polêmica Copa do Mundo que aconteceu na Argentina. E agora vamos falar nesse vídeo aqui da segunda fase de grupos e também da grande final, beleza? Roda a vinheta, vai, roda aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui no YouTube dando essa moral para mim. Eu sempre agradeço aqui, né? Porque realmente é muito bacana essa moral que vocês me dão, né? Todo esse carinho que eu recebo nas redes sociais, tanto minhas, pessoais, quanto também do canal, né? Nos comentários aqui nos vídeos. Só tenho a agradecer, viu, gente? É por esse carinho, por causa disso que eu realmente continuo fazendo meus vídeos aqui, tá? E também peço para você, né? Ajuda aí, gente. Ajuda o canal a crescer. Dá aquelas açõezinhas básicas do YouTube aí. Se inscreve no canal, caso não seja inscrito. Eu faço os vídeos aqui. Isso dá uma força muito grande também para, né, mostrar para o YouTube que vocês gostam de mim. E também aí me ajuda a continuar a fazer as coisas aqui. Tem vários vídeos que eu quero fazer aqui, né, de Copas do Mundo mesmo. Tem mais 2 Copas do Mundo que eu já estou na pauta para fazer. Tem Copa do Mundo Feminina tá vindo aí, Champions League, então olha, tá? Vamos lá, tem muita coisa aí e se você se inscrever, você vai ficar sabendo de tudo isso daí que eu vou fazer aqui, beleza? Então vamos lá, vamos falar então de continuar aí o vídeo da Copa do Mundo de 78, né? Eu já vou deixar aqui para vocês aí aqui no card, né? A primeira parte que eu fiz, em que eu falo de toda a fase de grupos, a gente fala ali, né, um pouquinho ali de cada jogo, dos 4 grupos que nós tivemos. E lá, inclusive, eu expliquei como que é o método de disputa dessa Copa, tá? E agora, vamos falar nesse vídeo aqui da segunda fase. E nessa segunda fase de grupo nós tivemos o grupo A, que era o grupo que tinha ali a Holanda, né, então vice-campeã do mundo, né, o carrossel holandês, e também a Itália, a Alemanha Ocidental e a Áustria. Pesado esse grupo, hein? Pesado esse grupo, meu Deus do céu. Lembrando que apenas o primeiro colocado já ia direto para a final, tá? E o segundo colocado ia fazer a disputa de terceiro e quarto, tá? Então nós tivemos no dia 14 de junho, tá? Nós tivemos ali o confronto entre Holanda e Áustria, e a Holanda não tomou conhecimento, passou o trator na Áustria, fez 5-1, tá? Mostrando aí a força do carrossel holandês. O jogo realizado em Córdoba. Tá? O destaque desse jogo foi para o atacante Rep, que marcou 2 gols nessa partida. E depois nós tivemos um empate em 0-0 entre a Alemanha Ocidental e a seleção da Itália. Tá? Itália e Alemanha Ocidental. A Alemanha, na verdade, assim... Eu fiz o vídeo aqui da Copa de 70, vou deixar o card aqui para vocês, em que eles fizeram um dos jogos mais insanos e mais incríveis da história das Copas, que foi a semifinal da Copa de 70, tá? E elas chegam a essa disputa, né, esse jogo, com status, né? A Alemanha era então campeã do mundo, só que a Alemanha decepcionou muito nessa Copa, tá? Já vinha de uma primeira fase ali meio cambaleante, né? E agora a Alemanha empata com a seleção italiana. Não é quer dizer que é um resultado ruim, mas para as pretensões da Alemanha e por ser a campeã do mundo, a Alemanha realmente precisava aí mostrar mais coisa, né? A Alemanha realmente, na minha visão, foi uma decepção nessa Copa, tá? E aí nós tivemos na segunda rodada, no dia 18 de junho, aconteceu em Córdoba, nada mais, nada menos que uma reedição da final da Copa de 74. Nós tivemos a Alemanha enfrentando a Holanda. E mais um empate para a seleção alemã. Um 2-2 aí com a seleção da Holanda. E vale lembrar, como eu falei, somente o primeiro ia direto para a final. Então, para a Alemanha, era praticamente ali dando adeus,
né? Foi não é que dando adeus, mas foi um resultado muito ruim, lembrando que a Alemanha, se você tem a intenção de ser campeão do mundo e defender o seu título, a Alemanha tinha que fazer mais, né? Tinha que ir mais longe aí. Mas foi um empate em 2-2 e a Itália vence a seleção da Áustria por 1-0. O gol foi marcado pelo Paolo Rossi. Tá? Esse jogo também aconteceu no dia 18 e esse jogo aconteceu lá em Buenos Aires, no Estádio Monumental de Núñez. E na última rodada, tá? Na última rodada aconteceu no dia 21, tá? A Áustria enfrenta a Alemanha e vence a Alemanha. E vence a Alemanha. Venceu por 3-2. Destaque desse jogo foi o Krankel, um jogador emblemático da seleção austríaca. Ele fez 2 gols nesse jogo. Rummenigge, inclusive, fez um dos gols para a Alemanha. E a Alemanha saiu vencendo por 1-0 e a Áustria virou para 3-1. Tá? Então o jogo aconteceu também em Córdoba e foi aí a despedida da seleção alemã dessa Copa. E nós tivemos no jogo aconteceu em Buenos Aires, no Monumental de Núñez, o confronto entre Holanda e Itália. Tá? Pela situação em que eles se encontravam, eles estavam exatamente empatados com 3 pontos nesse jogo. Tá? Então, as duas seleções estavam disputando exatamente a vaga na final. Tá? Porque quem vencesse o jogo ia para a final. Tá? E foi o que aconteceu. E a Holanda venceu por 2-1. Tá? A Holanda mostra a sua força, vence por 2-1, sai perdendo por 1-0 com um gol do Brandt, tá? Um gol contra dele. Só que 5 minutos depois, 10 minutos depois, ele foi lá e empatou o jogo. Ele fez um gol para lá e um gol para cá. Tá? E depois, já no segundo tempo, o Han, um dos grandes nomes da seleção holandesa. Eu já fiz vídeo da seleção da Holanda aqui nesse canal, tá? Quem acompanha sabe, eu vou deixar o card aqui para vocês também, tá? Ele foi lá e fez, o polivalente Han foi lá e fez o gol da classificação da Holanda para a grande final, tá? E aí a Holanda vence por 2-1, tá? Então, a Holanda já estava de um lado, agora vamos para o outro grupo. E aí começam os problemas. Aí começa o BO. Aí começam as coisas. Vamos lá, gente. Eu falei na primeira parte que essa Copa do Mundo teve toda uma questão política, a Argentina vivia uma ditadura, tal, né? E muito do governo, o governo argentino influenciou bastante nessa Copa, teve muita interferência nessa Copa, tá? E assim, gente, tem muita polêmica. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição alguns links de algumas reportagens que eu coletei, que eu consegui achar aqui, para vocês verem, escrevendo um pouco mais ali, falando da situação, né, falando com mais detalhes aí do que foi essa Copa do Mundo, porque realmente foi muita polêmica e, como eu disse, com uma interferência do governo argentino, porque queriam que a Argentina ganhasse a Copa. E assim, ganha de qualquer jeito, tá? Vamos chegar lá, tá? Então nós tivemos aí o grupo B, tá? Que era formado pela Argentina, o Brasil, a Polônia e o Peru. Tá? Se no grupo A nós só tínhamos equipes ou países, né, europeus, nesse grupo nós tínhamos 3 países sul-americanos e apenas um europeu. Tá? E aí começam já os problemas. Tá? Por quê? Porque o que acontece, gente? Uma das coisas foi muito questionadas. Os jogos do primeiro grupo, do grupo A, eles aconteceram no mesmo horário. Os jogos, tá? Então, nas rodadas, sempre no mesmo horário. Já nesse caso, não. Nesse caso, no grupo B, isso não aconteceu. Os jogos aconteciam no mesmo dia, porém não no mesmo horário. Tá? E, inclusive, a Argentina jogando depois. A Argentina sempre jogava depois. Os 3 jogos da primeira fase, dessa fase, os jogos da Argentina, elas sempre acontecem no período da noite. E os jogos dos outros adversários aconteciam de tarde. Então, ou seja, a Argentina já jogava sabendo que já tinha o resultado do jogo anterior, diferentemente do outro grupo que estava jogando em paralelo. E naquela época, é bom falar, que não é que nem hoje, que você pega um celular assim e está vendo o resultado do jogo assim em tempo real. Não. É um negócio muito mais difícil, né? Então tinha que ter alguém lá, mandar ligar no outro jogo, era um negócio mais complicado, assim, a informação não chegava com tanta precisão assim, tá? Então já começa por aí o negócio, tá?
O primeiro jogo aconteceu no dia 14 de junho, a primeira rodada. O Brasil vence o Peru por 3-0, tá? Com 2 golaços do Dirceu, o meia brasileiro Dirceu. Ele fez 2 golaços, gente, golaço mesmo. Um de falta, que é uma pintura, o gol de falta que ele faz, né? E depois um chute fora da área, o goleiro também dá uma certa colaborada. O Zico fez um gol de pênalti no segundo tempo e o Brasil venceu o Peru por 3-0. Já a seleção da Argentina, o jogo do Brasil foi em Mendoza, tá? A Argentina jogando em Rosário, tá? Enfrenta a seleção da Polônia e vence por 2-0 com 2 gols do Mário Kempes. Tá? Mário Kempes, que, como eu disse no começo aqui, foi o artilheiro dessa Copa. Na primeira parte eu falei isso, tá? Depois nós tivemos na segunda rodada, aconteceu no dia 18 de junho, tá? Os 2 jogos. A Polônia vence a seleção peruana por 1-0, tá? E como eu disse, a seleção peruana é uma excelente equipe, era uma ótima equipe, mas com essa derrota tirou totalmente as chances do Peru de se classificar, tá? Inclusive até de chegar à fase de a terceiro e quarto, tá? Então o Peru chega na última rodada totalmente sem chances nenhuma, tá? E o Peru perde por 1-0 da Polônia e Brasil e Argentina jogam em Rosário e empatam em 0-0, tá? Isso faz com que tanto o Brasil e a Argentina cheguem na última rodada empatados em número de pontos, tá? Só que o critério de desempate era saldo de gol. A Argentina venceu a seleção da Polônia por 2-0 na primeira rodada. E o Brasil venceu o Peru por 3-0. Então o Brasil tinha um saldo melhor que o saldo que a seleção da Argentina. O Brasil tinha 3 gols de saldo contra 2 da seleção da Argentina. E aí chega o dia 21 de junho, tá? Essa rodada era para acontecer, como eu disse, os jogos no mesmo horário. Só que os argentinos deram lá um migué, deram um miguezão lá, falando que era problema de transmissão, que não sei o que, enrolaram lá. E a seleção, e o jogo aconteceu, como eu disse, à noite, tá? E o Brasil jogou à tarde contra a seleção da Polônia. O Brasil jogou em Mendoza, tá? E venceu por 3-1, tá? Foram um gol do Nelinho, tá? E 2 gols do Roberto Dinamite, tá? Roberto Dinamite no segundo tempo. O Brasil fez 1-0 com o Nelinho, a Polônia empatou ainda no primeiro tempo com o Lato, né? Aquele centroavante lá, né? Foi lá e fez o gol. Só que aí o centroavante brasileiro mostrou sua força, né? O Roberto Dinamite foi lá e fez 2 gols nessa partida e deu vitória para o Brasil, tá? Com isso, o Brasil chegava, com esses 2 gols a mais, o Brasil chegava a um saldo de 5, tá? Gravem isso, 5. A Argentina, por ter vencido o jogo contra o Peru por 2-0, estava com saldo de 2. Ou seja, a Argentina precisava vencer a seleção do Peru por pelo menos 4 gols de diferença para poder ter vantagem no saldo de gol. E fazer mais gols, obviamente, né? Ela podia fazer, ou então nos critérios, fazer mais gols. Mas tinha que vencer por um placar de 4 gols de diferença, ou até por 3, mas fazendo mais gols, tá? Mas essa era a situação. A Argentina já entrou em campo sabendo desse resultado que ela tinha que fazer. E aí que vem toda a polêmica, tá? Por quê, gente? Porque, como eu falei, vou deixar aqui para vocês podem acompanhar com mais detalhes, mas a gente tem declarações à época de que o Videla, né, que era o presidente da Argentina, ele foi até a concentração do time do Peru. Tá? Inclusive, eles falam lá, tem um certo conchavo com a federação, com o presidente da Federação Peruana de Futebol, né? Tem todo um negócio por trás aí, tem essa questão da remarcação do horário do jogo, inclusive até há relatos de ameaças aos jogadores do Peru, inclusive alguns jogadores que inclusive teriam sido subornados, tá? Assim, é questionável porque se você vê os lances do jogo, eu também vou deixar aqui para você no link os melhores momentos dessa partida, você vê que algumas coisas acontecem ali em alguns gols da Argentina,
tá? A Argentina, por exemplo, ela vence por 6-0 a seleção peruana, tá? E esse resultado, ele assusta muito. Por quê? Porque eles achavam que a seleção peruana era muito boa para tomar 6 gols da Argentina. E a Argentina não era tão boa assim para desculpa o termo, tá? Para fazer 6 gols no Peru. Então ficou aquele negócio ali, né? Tudo bem que o clima, tudo, o jogo, como eu disse, foi lá na cidade de Rosário, né? No estádio do Rosário Central. E a Argentina vence por 6-0. O primeiro tempo terminou 2-0 para a Argentina, e aí no segundo desandou, né? A Argentina, a metade do segundo tempo, estava vencendo por 6-0. Tá? Então há muito questionamento em cima disso. Inclusive, o goleiro do Peru, que estava fazendo uma grande Copa do Mundo, tá? Que era o goleiro Quiroga, ele é um goleiro ele é nascido na Argentina e naturalizado paraguaio. E peruano, tá? E muito se falou também em cima disso, que ele teria dado uma certa facilitada ali nos gols. Mas o que a gente via muito era realmente que a defesa do Peru falhou muito. E falhou assim de maneira bizonha. Tá? Tem um gol mesmo da Argentina, o gol do Mário Kempes, em que o zagueiro tá com a bola no pé, a bola passa por ele. O segundo tempo, um gol do Luque, acho que é Luque mesmo que fez o gol. A bola tá no pé do jogador peruano, ele perde de maneira bizonha também. A Argentina tabela e só a bola e o Luque faz o gol, né? Então, o Luque fez até 2 gols nesse jogo, né? Então, assim, há muito questionamento em cima disso. Tá? E aí, como eu disse, isso tirou o Brasil da final e classificou a Argentina. O Brasil foi deslocado para jogar a disputa fazer a disputa de terceiro e quarto. Né? Então, até hoje fala-se muito isso. O Cláudio Coutinho, que era o treinador do Brasil naquela Copa, ele dá uma declaração que depois virou até... E ficou imortal essa declaração dele, né? Ficou assim, imortalizada, né? Que ele diz assim que o Brasil foi o campeão moral daquela Copa, né? Assim, teria ganhado a Holanda primeiro, né? Teria ganhado a Holanda, mas que realmente há um questionamento muito grande em cima disso. Há muitos argentinos, inclusive, né? Que tem ali um certo enrosco com essa conquista, né? Mas enfim, a Argentina consegue a sua classificação dessa forma, tá? Eu não estou aqui para dizer para você se foi ou não foi, até porque eu era nascido à época, mas eu tinha 1 ano de idade só, né? Então não sei dizer para você o que pode ser, eu não vivi aquela experiência ali, não vivi nada, então é difícil falar. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, gente, que é polêmico, tá? É polêmico. Há muitas pessoas que batem que a Argentina ganhou roubada essa Copa, né? Mas assim, que houve um certo favorecimento, isso tá evidente, né? Tá bem, na minha visão, tá bem claro isso, né? Que houve realmente um direcionamento para que a Argentina ganhasse, e foi o que eu falei no começo do vídeo da primeira parte. Que o governo argentino queria que eles ganhassem de qualquer maneira. Tá? Há relatos também de pressão em cima dos jogadores da Holanda. Tá? Da Holanda também, que fizeram a final, foram também pressionados por militares da Argentina. Tive muito problema para a Holanda chegar ao estádio Monumental de Núñez. Né? Então tem muita coisa por fora. Então os bastidores dessa Copa, ou seja, está em volta ali, criou-se realmente um clima muito favorável à Argentina e principalmente questionável, né? Porque acredita-se que a Argentina não teria bola para ganhar essa Copa. Ó, gente, vamos lá. Bola teria, tá? Porque os jogadores realmente eram muito bons. A gente tá falando de Passarella, a gente tá falando do Mário Kempes, que era um baita centroavante, a gente tá falando do Fidjol, que é, assim, a Argentina nunca teve lá muitos bons goleiros na sua história, tá? Mas o Fidjol era um goleiraço. O Fidjol era um baita de um goleiro. Depois até jogou no Flamengo, né? Então era um baita de um goleiro Fidjol, né? Então assim, acho que falar que a Argentina era um time medíocre também é absurdo. A Argentina tinha um bom time, mas foi o que eu falei, que ela foi favorecida no meio do caminho, isso para mim fica evidente, tá? Se você pegar os relatos, você vai perceber que há realmente um favorecimento para a Argentina, né? Teve ali o seu caminho facilitado por coisas externas, o que não é legal, tá? Isso para mim
Eu não consigo, nada me convence do contrário. Pelo menos todos os relatos que nós temos direciona para isso. Tudo bem? Então, como eu falei, com esse resultado, com esse 6-0, a Argentina se classifica para a final e Brasil e Itália vão fazer a disputa de terceiro e quarto. Tá? E isso acontece no dia 24 de junho. Tá? O jogo aconteceu no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O Brasil vence a seleção da Itália por 2-1, revivendo ali a final da Copa de 70. Né? O Cáusio fez o primeiro gol, logo ainda no primeiro tempo, mas aí, no segundo tempo, o Brasil virou para 2-1. O gol, inclusive, o primeiro gol do Brasil foi um gol do Nelinho. Tá? É um gol sensacional. Se eu achar o vídeo também, eu vou deixar aqui o vídeo do gol do Nelinho. Ou pelo menos o vídeo desse jogo dá para deixar. Eu vou deixar aqui para vocês também. Tá? O gol que o Nelinho faz é sensacional. Ele pega a bola dentro da área. O Nelinho tinha um chute muito forte. Ele pegava muito bem na bola. Ele chuta a bola, assim, a bola faz uma curva absurda, assim, ela vai para fora, assim, cai no gol, assim, faz uma curva, ele pega de 3 dedos na bola, assim, e ela vai. Inclusive o goleiro da Itália era o Dino Zoff, só isso, né? Ele pula aqui, não acha. Cara, é maravilhoso esse gol, realmente incrível. E depois o Dirceu vai lá e faz o segundo gol e o Brasil fica com o terceiro lugar nessa Copa, tá? E no dia seguinte, no dia 25, a Alemanha, Holanda e Argentina se enfrentam no Estádio Monumental de Núñez. Tá? Por que eu disse que o Brasil teria que passar pela Holanda e que não acho que foi assim, esse jogo, essa Copa foi, tipo assim, roubada para a Argentina. Tá? Acho que roubada é um termo muito pesado. Por quê? Porque, assim, é óbvio, foi facilitado o caminho, teve tudo isso que eu acabei de falar, tá? Mas, afinal, a Argentina sofreu para ganhar da Holanda. Tá? Inclusive, a Holanda tinha um ótimo time, tinha um excelente time. Como eu disse, a Alemanha tinha sido, a Holanda, né, tinha sido vice-campeã do mundo 4 anos antes. Tava ser seu principal jogador, que era o Cruyff, mas era um baita de um time. E foi um jogo duríssimo para a seleção argentina. O Fidjol teve que fazer pelo menos duas grandes defesas, e uma delas um milagre, que ele fez uma jogada cara a cara. Então foi um jogo assim, muito difícil para a Argentina. A Argentina precisou da prorrogação para ganhar da Holanda. E quase perdeu. Quase perdeu. A Argentina sai vencendo por 1-0, tá? No comecinho, o gol do Mário Kempes, no primeiro tempo ainda. E toma o empate lá no segundo tempo. Tá? E no último lance do segundo tempo, toma uma bola na trave. Tá? E como eu disse, o Fidjol tendo que se virar, tendo que fazer grandes defesas. No próprio primeiro tempo, ele fez uma defesa cara a cara, que foi uma defesa espetacular. Né? E aí o jogo vai para a prorrogação. Tá? E aí na prorrogação, eu não sei se a Holanda cansou. Eu acredito que a Holanda deu uma cansada. Se você pegar o jogo ali e dar uma assistida, se você ver, você sente que a Holanda deu uma cansada. E a Argentina também foi muito no impulso, né? Ali, de todo mundo empurrando a seleção da Argentina. E aí eles conseguiram fazer 2-0. Mais um gol do Mário Kempes. E aí tivemos o gol do Bertoni, já no segundo tempo da prorrogação. E aí a Argentina consegue... Fez um gol em cada tempo, né? O Mário Kempes fez no primeiro tempo da prorrogação, o Bertoni fez no segundo tempo, faltava 5 minutos para acabar o jogo, e a Argentina, tipo assim, foi o gol do Misericórdia, né? Foi o gol do título ali, e a Argentina vence por 3-1 a seleção holandesa e chega ao seu primeiro título mundial, tá? Como eu disse, é uma Copa que é cercada por essa polêmica extracampo, tá? Realmente é muito difícil da gente não acreditar que isso aconteceu, tá? Porque os indícios são muito fortes. Como eu disse, a Argentina vivia uma ditadura ferrenha ali. E a ideia era fazer com que esse Mundial tirasse o foco. E realmente tirou. Porque o argentino fez tanta festa, mas tanta comemoração, comemorou tanto que teve esquecido do que estava acontecendo lá dentro. E foi um negócio pesado. Fala-se em 30 mil argentinos que teriam morrido ali. Um número absurdo, tá? Não sei se é 30 mil, 300 mil, sei lá. Mas é muita coisa. Gente sofreu, gente que foi sequestrada, torturada, né? E sumiu. Simplesmente assim, tá? Então, e nós aqui no Brasil também vivemos um período de ditadura, também algo muito parecido, mas a Argentina foi pior, tá? A perseguição lá foi pior. E um negócio absurdo. Então, assim, isso fez com que tirasse o foco lá da Argentina, né? E ali, isso era isso que o governo queria, é isso que eles queriam, tá? E foi exatamente o que aconteceu, tá? Mas como eu falei também, a Argentina tinha, sim,
um grande time, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar aqui para vocês, a Argentina teve a seleção da Copa, tá? Eu não sei se nos outros vídeos eu cheguei a falar sobre a seleção da Copa, mas nessa aqui eu vou falar. E nós tivemos ali 4 jogadores da Argentina nessa seleção. Olha só, nós tivemos a seleção da Copa, foi o Fidjol, foi o melhor goleiro, a defesa, o Krol, da Holanda, o Bert Vogt, depois virou técnico da seleção da Alemanha, o Daniel Passarella e o Alberto Tarantini, lateral esquerdo, da Argentina. O Dirceu, brasileiro, foi o único brasileiro nessa lista. O Teófilo Cubides, que eu falei aqui, eu falei no vídeo anterior, né, na primeira fase, muito bom jogador, jogou demais, tá? E o Rezembrin, da Holanda. E na frente, 2 italianos, o Paolo Rossi, o Roberto Bettiga, que eu também falei lá na primeira parte, e o Mário Kempis. Tá? E o Mário Kempis, como eu falei, foi o artilheiro dessa Copa. Então, assim, gente, ninguém é campeão do mundo à toa. Ninguém, tá? Assim, é claro, tem os percalços, tem aquelas coisas. A Argentina, na minha visão, não chegaria na final se fosse assim, sem essas interferências externas. Acho que dificilmente a Argentina chegaria nessa final, tá? Mas assim, até porque eu acho que o Brasil conseguiria chegar, mas tem mérito, tá? Dentro de campo, a Argentina mostrou que tinha condições sim de ser campeã, tá? Não tô defendendo, gente, pra deixar bem claro, não tô defendendo porque eu não gosto da Argentina, tá? Acho que a Argentina tem muita coisa aí, eu acho muito errado isso daí, mas a gente tem que também afirmar que quando as coisas acontecem, né, quando realmente o que são, a gente não pode negar os fatos. E o fato era que a Argentina realmente tinha um time bom e um time para ser campeão do mundo, tá? Então não é exagerado, foi roubado, foi isso aqui, não. A Argentina tinha um time bom sim, mas também como a Holanda tinha, o Brasil tinha, né? A própria Itália também tinha condições de ser campeã do mundo, então, né, não é nenhum absurdo isso não, tá bom? E você, o que você acha? O que você acha? Você acha que realmente houve favorecimento para a Argentina? Teve sim. Teve sim. Você acha que a Copa foi roubada? Não dá para cravar, mas que teve, né, que foi nebulosa, foi estranho. A gente concorda que é estranha essa Copa, mas ela é muito polêmica exatamente por causa disso. Mas eu quero ouvir você, escreve aí pra mim, diz a sua opinião, o que você acha, se curte, se gostou, escreve aí, quero ver o que você acha, tá bom? Fala aí da seleção dessa Copa do Mundo 78. Pra fechar, mostrar pra você essa camisa aqui, eu vou fazer mais vídeos com essa camisa, tá? Essa camisa aqui é do meu time, tá? Meu time chamado Suécia, do campeonato que eu jogo aqui em Jacareí, tá? É o time que eu tomo conta. Eu até machuquei jogando, eu já falei isso aqui, né? Machuquei meu tornozelo jogando. Tô de fora aí, né? Tô de fora desse campeonato agora, mas no segundo semestre, se Deus quiser, tô de volta aí, lá, jogando pela minha Suécia. Essa aqui é minha, ó. Essa aqui é minha. Então, se vocês olharem... Opa, bati o perto aqui. Ó, se vocês olharem aqui, escrito Suécia, ó. Tá vendo? Ó, chique, tá bom? Depois eu falo mais sobre isso. Gente, muito obrigado a todos. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Acessem aí as outras opções de vídeo que eu coloco no canal aí, tá? Pra vocês ajudarem o YouTube a entender que eles gostam de mim. Me ajuda a crescer o canal também, tá bom? Beijo no coração. Até os próximos vídeos do canal. Valeu. Fui. Tchau, tchau.